Muito bem, meus irmãos, se coloque de pé. E vamos, antes de nós sentarmos na mesa do Senhor, vamos à palavra de Deus. Abra a Bíblia Sagrada comigo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Glória a Deus. Carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, né? Irmãos, que mensagem difícil de pregar, Jesus. Estou nervoso. Estou com frio na barriga. O dia que o pastor subir no púlpito, no altar, atrás desse púlpito, e não sentir frio na barriga e ficar nervoso e não suar, é porque eu virei profissional. Eu ainda continuo tremendo quando eu vou pregar, gente. Ainda sinto frio na barriga e perco o sono. É assim, Carlos? Eu sei, alemão, tu fica nervoso, né? É assim, Juruí? Juruí é mais tranquilo. Só que no dia ele não consegue nem no banheiro, né? Fica meio assim. Não é fácil estar aqui, não. E essa mensagem, porque mensagem de Santa Ceia é um negócio difícil, né? Você que não é pastor, não é difícil entender. Pastor sofre com Santa Ceia, que o Espírito Santo incomoda. Eu sou empregado dele, irmão. Quem está entendendo? Eu decidi servir a ele. Quem manda é ele, rapaz. Se eu mandasse, eu não ia pregar isso aqui hoje, não. Não, Senhor. Mas tem que falar o que ele manda. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3. Aperta o cinto, igreja. Nós vamos voar hoje. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias, já começa aí, né? Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, meu Deus, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes. Digam amém. Podeis assentar. Meu Deus, tua palavra, Senhor. Espírito Santo trabalha nos corações. O Senhor sabe o quanto eu me preparei para essa palavra. Tua igreja precisa ouvir isso, Senhor. Porque nós cremos que os dias são maus e brevemente Jesus voltará. Nos ajuda, Espírito Santo. Senhor, que nada atrapalhe esse momento. Todo espírito de perturbação seja repreendido em nome de Jesus. Que nada, Senhor, venha atrapalhar a atenção do teu povo. Que a tua palavra seja digerida, seja alimento para nós nessa noite. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. E todos digam amém. Irmãos, a Bíblia diz, conforme nós lemos aqui nessa noite, que os últimos dias seriam dias difíceis, dias terríveis. E nós estamos vivendo, irmãos, os dias que antecedem a volta de Jesus. Nós cremos que a trombeta vai soar. Nós estamos na iminência, nós estamos na expectação da volta de Jesus. Nós estamos vendo o cenário mundial, global, tudo sendo preparado, irmãos,
para a volta de Jesus. E eu tenho dito à igreja, hoje pela manhã eu preguei uma mensagem, está no YouTube, vocês quiserem depois podem assistir, foi tremendo aqui, tremendo mesmo, tremeu esse lugar. Eu preguei sobre o fogo do inferno, olha que coisa. Imagina nos dias de hoje pregar sobre o inferno. Hoje em dia poucos estão pregando sobre isso. Hoje é mais mensagens motivacionais, que eu também prego, eu também gosto de pregar coisas boas. Não sou um pastor só de doutrinação, eu também sou um pastor da fé. Mas um culto de Santa Ceia, irmãos, é assim mesmo. Doutrina do inferno eterno, não vou entrar em detalhes. Preguei de pastor, eu não creio no inferno. Talvez você é evangélico, de uma outra igreja, talvez você é católico, uma outra religião, e você não, pastor. O inferno eu não creio. Então você tem que ouvir o que eu preguei hoje pela manhã aqui. O que a Bíblia fala sobre o inferno? E o inferno é uma doutrina de nossa igreja. É doutrina basilar. A nossa igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, está fundamentada em algumas doutrinas. E uma delas, que eu preguei hoje pela manhã, nós da igreja do Evangelho Quadrangular, no compêndio doutrinal de nossa igreja, formatada pela nossa fundadora, Aimee Semple McPherson, em 1922, em Los Angeles, Estados Unidos, está escrito lá, nós cremos no inferno eterno. E uma das doutrinas que nós cremos também, que a igreja do Evangelho Quadrangular crê, nós somos pré-tribulacionistas, nós somos dispensacionalistas, nós cremos no arrebatamento da igreja. Nós cremos que daqui a pouco Jesus volta. Até hoje pela manhã eu falei sobre alguma coisa sobre a velocidade da luz. É interessante o que eu trouxe hoje de manhã. Um dia eu prego à noite também sobre isso. Por que será o arrebatamento? Vai ser num piscar de olhos? Por que não desaparecer assim de uma coisa? Deus, irmãos, Deus é rápido como a velocidade da luz. É tremendo. E a doutrina do arrebatamento é uma doutrina também que a igreja do Evangelho Quadrangular acredita. Pastor, mas nem todas as igrejas evangélicas creem, não. Algumas igrejas não acreditam no arrebatamento, creem na volta de Jesus, mas não no sumiço, no desaparecimento da igreja. E por que nós cremos? Porque a Bíblia diz que será assim. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz que a trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e estaremos nas nuvens para sempre com o Senhor. Então nós cremos no arrebatamento da igreja. E vai ser uma transladação, do povo, dos crentes, dos filhos de Deus. Cremos no arrebatamento porque não fomos destinados para a ira. Não fomos destinados para a ira. A grande tribulação será o juízo de Deus sobre a terra. Estou preparando uma palavra, uma mensagem também sobre a grande tribulação, sobre as 7 taças, as 7 trombetas do Apocalipse, e em breve eu vou pregar sobre isso. Então nós cremos, irmãos, que nós não passaremos pela grande tribulação, mas seremos arrebatados. Mas, antes do arrebatamento, a Bíblia diz que as coisas vão piorar. Começou aí. Antes da volta de Jesus, a Bíblia diz que as coisas vão ficar difíceis. A palavra de Deus alerta a igreja, irmãos, que nós devemos estar preparados. E hoje é a noite dos filhos de Deus. Hoje é a noite daqueles que amam Jesus. Hoje é a noite daqueles que vão morar no céu, inclusive os visitantes. Deixa eu dizer uma coisa para o visitante. Pastor, não sou crente, sou católico, sou de uma outra religião, não importa. Se você veio num culto de ceia, é porque você vai morar no céu. Senão Deus não traria você aqui. Pastor, estou aqui porque a minha filha, meu filho, meu vizinho, não sei o que não. Você está aqui porque Jesus te ama e o Espírito Santo trouxe você para você morar no céu com a igreja. Mas antes do arrebatamento, a Bíblia diz que as coisas vão piorar. Olha o que está escrito aqui. Acabamos de ler.
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Últimos dias, irmãos. Nós estamos vivendo esses dias. Eu creio, irmãos, que nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração que vai ver a volta de Jesus. Haverá tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Coloca o texto lá. Os homens serão egoístas. Esther, pode deixar o texto aí, isso. Pastor vai lendo, vocês podem deixar, porque eu vou tentar falar sobre cada um desses adjetivos aí. Olha só, os homens serão egoístas. Irmãos, antes da volta de Jesus haverá dois caminhos. Antes da volta de Jesus haverá dois ventos. Primeiro, avivamento. E segundo, apostasia. Haverá duas coisas que acontecerão antes da volta de Jesus: desvio de moral, desvio de conduta, crentes se desviando, esfriamento da igreja, pecado, iniquidade, heresia, falsos ensinos. Vai ser uma bagunça, mas haverá um outro rio. O rio do avivamento, o rio da santidade, o rio daqueles que vão ficar fiéis, o rio daqueles que vão navegar por um rio de santidade, de oração, de fidelidade a Deus. Eu faço parte desse rio, já estou nadando nesse rio. Quem está nadando? Dois rios, dois ventos, dois caminhos. O rio da apostasia, do pecado, do esfriamento espiritual. Os homens serão egoístas. Homens que só pensam em si mesmos. Pessoas egoístas, egocêntricas, hedonistas, narcisistas, apaixonados por si mesmos. Gente que só pensa no seu umbigo, na sua vida, não se preocupa com o próximo. Não ama o próximo, não evangeliza, não se preocupa se o seu irmão, se o seu vizinho, se o seu parente, se o seu próximo vai para o inferno. O que importa é eu ir para o céu, que se lasque, que se dane. Eu não quero, não, querido, quem tem Jesus ama o próximo. Devemos nos preocupar com a salvação da nossa família, dos nossos vizinhos. Homens egoístas, que mais? Avarentos. Pessoas avarentas, pessoas que só pensam em si, pessoas que só juntam os tesouros dessa terra, não se importam com a eternidade. Pessoas avarentas, dinheiristas, materialistas. Vivemos um tempo em que os crentes estão avarentos. Muitos questionam o dízimo, são infiéis a Deus. A Bíblia diz que quem toma o dízimo rouba a Deus e está debaixo de maldição. Malaquias 3, 8 a 10. Irmãos, eu sou de uma época que os crentes muitas vezes deixavam de pagar uma conta para entregar o dízimo. Eu me lembro de uma irmã lá em São José, que ela tinha um salão de beleza na casa dela, e aqueles aparatos de salão de beleza, e ela disse: pastor, eu tenho que pagar a luz e dar o dízimo, o que é que eu faço? Falei: não sei, irmã, você que sabe. Se eu disser para a senhora, entrega o dízimo, a Celeste vai cortar a luz? E se eu disser para a senhora, né, paga a Celeste, que o dízimo é do Senhor, e agora? Fala com Deus, a senhora que resolve. Ela foi falar com Deus. A Ju e a Claudete, a irmã Nega, lembra da irmã Nega, salão de beleza? Ela a gente chama ela de Nega, irmão, meu Jesus. É assim, com carinho, sabe? E ela não é, né? Enfim, mas é carinho, enfim, glória a Deus. Aí eu lembro que ela entregou o dízimo. Entregou o dízimo. Irmãos, Deus prosperou tanto que o salão dela saiu lá do bairro São Sebastião, em Palhoça, lá no interiorzão, hoje é uma cidade lá também, né? E foi, sabe para onde? Para o edifício Campinas do Cobraçal, lembra? Se tornou só cabeleireira de gente chique. E eu estava lá, irmão. Ainda cortava cabelo de graça.
Por quê? Porque ela resolveu ser fiel ao Senhor. Irmãos, devemos tomar cuidado com a avareza, com o materialismo, gente. Devemos crer na dependência do Senhor, amém? Crer que o Senhor cumpre a sua palavra. Crer que o Senhor é aquele que nos abençoa. Homens avarentos, homens que muitas vezes, irmãos, querem estar no altar, na liderança da igreja, mas são infiéis a Deus, não acreditam na palavra, não confiam no Senhor. A Bíblia diz que Deus está de olho nos fiéis da terra. Eu ouvi um testemunho essa semana de um senhor de 86 anos, ele era parente do Elvis Presley, que eram evangélicos. Elvis Presley, ele era evangélico. E um dos primos do Elvis Presley, a família toda evangélica, um homem de 86 anos. Eu vi esse testemunho essa semana. Ele morrendo na cama. Foram a família, porque todo mundo evangélico foi evangelizar ele. E disseram, olha, você tem que aceitar Jesus. Você já está velho, 86 anos, você vai morrer. Ele disse, não, eu não posso aceitar Jesus. Que ele era milionário. E a filha disse, a irmã dele disse, mas por quê? Porque eu sou muito rico, eu não vou dar o dízimo do que eu tenho para Deus. Eu não. Olha, era tão avarento que a preocupação dele era com o dízimo. Olha que coisa, gente. Não vou me converter, não. Porque se eu me converter, eu vou ter que ser, porque a família toda era evangélica, ele estava desviado, né? Eu não vou ser dizimista, eu vou dar os meus milhões, eu não vou. Irmãos, e morreu sem aceitar Jesus. Avareza. A Bíblia diz que o Deus da avareza como é que é o nome do Deus da avareza? Deus Mamon, é um principado, uma potestade. E hoje nós vivemos assim, irmãos. Olha o que aconteceu com o INSS, né? Roubando pessoas improváveis, pessoas desprotegidas, pessoas aposentadas, idosos. Está essa CPI mostrando a vergonha que é, irmãos, pessoas avarentas. Pessoas que, se possível, arrancam tudo do seu próximo. Gente, irmãos, que por corrupção, por amor ao dinheiro, são capazes de roubar milhões de aposentados, que recebem um mísero salário de 1.400 e poucos reais, é isso? Aumentou 1.500, meu Deus do céu. Avareza, gente. Muitos vão para o poder público, muitos anseiam cargos, enfim, por causa da avareza. Que mais? Homens jactanciosos. Haverá nos últimos dias tempos difíceis. Os homens serão jactanciosos, orgulhosos. Não se dobram, não se submetem, não se humilham. Conhece pessoas assim? Que não se dobram para pastor, para pai, para mãe, para professor, para autoridade, para Deus. Jactanciosos, orgulhosos, arrogantes. Homens arrogantes, está ali no texto. Eu sou, eu posso, só eu sei. Se eu sair dessa igreja, desse ministério, não vai funcionar. Pastor, olha, se o Senhor me tirar desse grupo, desse departamento, se eu sair dessa igreja, essa igreja vai fechar. Eu já ouvi isso aqui, nessa igreja. Eu vou sair daqui, e o pastor sabe que eu aqui, se não for eu aqui. Falei, vai com Deus, orgulhoso. Vai, não, meu Deus. Tem gente que se acha, irmãos. Se não é eu nessa empresa, se não é eu nessa casa, não é eu, é Deus. Diga glória a Jesus. Tira o eu do trono. Ei, essa igreja é uma benção? Dá uma olhadinha como está a nossa igreja aí, ó. Está cheia. Agora, se eu sair daqui amanhã, e Deus me levar para uma outra cidade, essa semana eu e a pastora visitamos um monte de igreja, porque pastor só quer ver igreja, irmão. Eu entro até em igreja católica. Gosto de ver igreja. Eu e a pastora fomos essa semana viajar. O que tem de igreja que nós entramos, só numa, nossa igreja de Guarapuava. Ficamos lá conversando com um pastor, que já foi pastor aqui em Itajaí.
Irmãos, e viajamos e vimos tantas igrejas. Se amanhã eu for, Deus me tirar, enfim, que pastor é transferível, for para outro lugar, Deus manda 10 vezes melhor que eu para cá. Diga a obra de Deus, irmãos. Eu sou o pastor Batista. Olha como eu sou o cara. Eu sou o cara, depois do culto eu vou para o joelho. Sabe que hora que eu durmo depois do culto de Santa Ceia? Que hora que eu deito na cama e consigo dormir 3 da manhã, porque a adrenalina está ali, ó. É culto de Santa Ceia, é pregação. Você está aqui tranquilo, o pastor está aqui. Os nervos estão enrijecidos. E acaba o culto, resolve problema. Fala com um, ora para o outro. Uns de carro, uns de moto. Resolve situação. E a adrenalina vai subir lá para... Eu digo, anjo, vem pra... Anjo, me dá um suco de maracujina do céu. Quero dormir, pelo amor de Deus. Amanhã tem coisa para fazer. É assim. Eu não sou todo poderoso, não. É o Senhor, irmãos. Levante a mão e diga: toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Deus. Você pode aplaudir Jesus? Pessoas arrogantes, pois não aceitam e não obedecem à visão do pastor, da igreja, do anjo da igreja. Às vezes somos rebeldes. Pessoas arrogantes. Os homens serão blasfemadores. Blasfêmia, mistura do santo e do profano. Mistura do santo e do profano. Pessoas que blasfemam das coisas de Deus. Desprezam as coisas de Deus. Eu estava ouvindo esses dias um show gospel que teve em São Paulo, em Belo Horizonte, não lembro agora, milhares de pessoas. E dentre os cantores que estavam ali, César Menotti e Fabiano. Olha que coisa esquisita. Como é que trazem para um culto, um show evangélico, uma dupla sertaneja para cantar junto? Nada contra, irmãos. Eles são até queridos, né? César Menotti, cantam muito bem. São crentes, sabia? São crentes. E eu não julgo, não. Não estou dizendo que eles vão para o inferno. Não estou dizendo que eles não são de Deus. Não é nada disso. Só não mistura, rapaz. Quem está entendendo, irmãos? Isso aqui é altar. Misturar o santo, cada lugar, cada situação tem o seu lugar. Cada coisa no seu, como de cada macaco no seu galho, não é assim? Aí está todo mundo lá louvando, glorificando. Daqui a pouco entra uma dupla. Ah, mas são crentes, mas são cantores lá de fora. Que Deus abençoe eles. Eu creio que até eles vão morar no céu com a gente. Não sou, quem está entendendo, irmão? Não estou julgando aqui. Mas, irmãos, tem pessoas que perderam a consciência, o entendimento do que é santo e do que é profano. Blasfemadores que zombam das coisas de Deus, que zombam do sagrado, que desprezam as coisas santas, desobedientes aos pais, está ali, ó, desobedientes aos pais, adolescentes e jovens rebeldes. Tem isso hoje em dia, gente? Meu Deus, está difícil ser pai hoje em dia? Você que é pai de crianças pequenas e adolescentes, é fácil? Misericórdia. Existe hoje uma cultura que não tem mais limites, mais disciplina. Tudo tem que ser livre. Criança tem que ser livre. Jovem, adolescente tem que ser livre. Não. Disciplina, princípios, regras. Desobedientes aos pais, querem ser livres, sem limites, sem regras. Nós estamos vivendo esse tempo, gente. 7, ingratos. Os homens serão ingratos. Não reconhecem e não honram quem os ajudou. Você já sofreu ingratidão? Irmãos, é uma coisa que fere a gente. É uma coisa que entristece a gente. Pessoas ingratas. Pessoas que não têm gratidão no coração. Pessoas que, sabe, irmãos, não reconhecem quem os ajuda. Irmãos, eu
Eu sou um pastor que eu tive uma raiz muito boa. Meu pai na fé, sempre o honrei, sempre o amei, até o dia que ele partiu. E no dia que ele partiu, eu fui no velório dele, a multidão na igreja superlotada. Estava lá na rua, a filha dele me viu. O Batista está aí, eu cresci com elas. Traz ela aqui. E diante do caixão eu preguei, chorei, abracei pastor Alane, minha mãe na fé. Quando o meu pastor faleceu, o pastor Avelino, lá em Abelardo Luz, aqui no oeste catarinense. Os irmãos conheceram o pastor Avelino. Trouxe ele várias vezes para pregar aqui. São homens que me ajudaram, irmãos. Eu sou o que sou hoje por Jesus e por esses homens. Meu pai na fé, ele gritava comigo: senta aí, rapaz. Que eu sou manezinho da ilha. Eu falo: vem, que manezinho da ilha fala assim, ele vai falar um copo, celular. Como é que você quer pregar desse jeito, rapaz? Aí ele me leva para o escritório dele, senta aí, eu com 14, 15 anos. Lê, e ele estava lá no escritório dele, resolvendo coisas, e eu sentado. Lê, Batista, estou lendo, pastor. Rapaz, fica de pé. Tu gagueja demais, tu fala muito rápido. Pregador não pode falar assim. Lê bem devagar, eu tinha que ler bem devagar, em alta voz. Olha a minha eloquência hoje. Eu agradeço a Deus por usar o meu pastor, Carlos Correia. Ele me ensinou a fazer rádio, fazia rádio, televisão. Quando ele não podia ir para o rádio e para a televisão, era o Batista que ia. Homens que um dia eu vou chegar no céu e vou abraçá-los. Honre o seu pastor, querido. Não é porque eu sou pastor, não. Honre teu pai na fé. Você talvez congrega aqui, teu pai na fé de outro estado. Honre, mande mensagem. Ô pastor, como está o senhor? Tudo bem com o senhor? Honre. Hoje o teu pastor é esse aqui, mas nunca esqueça de quem te ganhou para Jesus. Ah, pastor, mas é de uma outra igreja, não importa. É teu pai na fé, tua mãe na fé, honre. Seja grato a quem te ajudou. Esses dias eu fui visitar um empresário aqui da igreja que estava lá preocupado, por quê? Porque a empresa aí ensinou uma pessoa, ensinou um dos funcionários. Quando se deu por si, a empresa fica no outro estado. Quando ele se tocou, estava abrindo uma outra clínica do lado. A pessoa que o empresário ensinou. Estava levando clientes e tudo ali do lado. Gente ingrata. Gente assim é maldosa, irmãos. Ei, seja grato ao seu pai, à sua mãe. Eu sou grato a Deus pelas chineladas que eu levei, pelas varadas que eu levei, pelos puxões de orelha. Eu apanhei sim, claro, não apanhei com um pedaço de pau não, irmãos. Meu pai e minha mãe me disciplinavam, nem por isso eu morri. Seja grato às pessoas, digam amém. Homens que serão irreverentes, olha ali, ó, irreverentes, não tem respeito ao sagrado, não tem respeito à casa de Deus. Pessoas irreverentes, pessoas sem respeito, palavrão, não tem respeito com mais velhos. Estamos vivendo esse tempo, gente, de pessoas irreverentes, pessoas que gostam de rir dos outros, fazer piadinha dos outros, pessoas que não têm empatia pelo sofrimento do próximo. Hoje vivemos um tempo de bullying, não é assim? Nas escolas, crianças que zombam às vezes de uma criança deficiente, jovens e adolescentes que riem porque o outro não é perfeito, ou enfim, não é igual, por causa da cor, por causa da cultura, por causa disso, daquilo. Pessoas, irmãos, irreverentes, gente que fazem chacota do outro, irreverentes com as coisas de Deus. Como eu falei um dia, eu estava assistindo no YouTube uma igreja que eu até admiro, assim, gosto dos cultos, enfim. Mas aí um dia eu me decepcionei, porque o pastor colocou um ringue de boxe em cima do altar. Uma igreja grande de São Paulo,
colocou um ringue, eu pensei que era com uma peça, não. Foi feita uma luta de boxe dentro da igreja, em cima do altar, gente. E o cara todo ensanguentado, parecia o Popó batendo em mim. Em cima do altar, e o povo... E aquele que perdeu, coitado, e quem ganhou, levantaram... Era um grupo de homens da igreja. Estou brincando não, procura no YouTube lá que você vai achar. Agora não, isso aí em casa, está amarrado, bota aí no modo avião. Pessoas irreverentes, irmãos, que não têm respeito pelas coisas. Uma vez eu fui numa igreja que era festa junina e tinha bandeirinha de São João até em cima do altar. Jesus amado, o que é isso? Bandeirinha pelo altar, tudo e tal. Sou contra não, quer fazer festa, faça. Mas aqui é a casa de Deus. Vivemos um dia assim, gente? Ou estou falando besteira? Dá uma olhadinha para você ver como é que está a situação aí fora. Até nas igrejas evangélicas, gente. Irreverência. Os homens serão desafeiçoados. Ali, ó, desafeiçoados. O que é que nós estamos vendo hoje? Ideologia de gênero. Menino não nasce menino, menina não nasce menina. Ah, tem que respeitar, porque quando crescer, irmão, desafeiçoados, homossexualismo, lesbianismo. Hoje, a gente sabe que esse é um problema, mas hoje a coisa está muito liberal. Hoje até as músicas, as autoridades incentivam essas práticas. Desafeiçoados. Estamos vivendo isso hoje, gente? Meu Deus do céu. Implacáveis. Os homens são implacáveis. Violentos. Assassinos. Pessoas cheias de ódio. Pessoas que matam, que assassinam crianças, idosos. Eu estava vendo ontem no jornal e lembrei disso aqui, de um rapaz que levou a moça para jantar, levou na pizzaria, beijou ela, namorou, aquela coisa toda, foi para o apartamento, matou ela, deixou o corpo lá em cima da cama, isso ontem eu estava vendo, deixou a moça, o corpo em cima da cama, e ele foi para o sofá, assistir televisão, o futebol, pediu uma pipoca, ficou lá, olhou lá o corpo, gente implacável, gente insensível, assassinos. Estamos vivendo esse tempo, irmãos. Os homens serão caluniadores, falso testemunho, mentiras. Estamos vendo isso hoje. O que mais? Os homens serão sem domínio próprio. Sem domínio próprio, domínio do seu próprio corpo, dos seus desejos. Se lançam à luxúria. Sexo livre, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, carnaval, orgia, pode tudo. Estamos vivendo esse tempo, amados. Pessoas sem domínio, não pode ver uma mulher bonita, não pode ver um homem bonito. Não respeita a esposa do irmão, não respeita o marido da irmã. Pessoas que não têm controle de si, das suas paixões, dos seus desejos, da luxúria do seu corpo. Sem domínio próprio, não consegue dominar a ira. No trânsito, é difícil, ou não é? É difícil. Irmãos, quantas brigas no trânsito. Morte no trânsito. Eu às vezes acontece, irmão. Eu ainda dou um sorriso. Ai, a vontade de pegar minha esposa. Aleluia, vai com Deus. Mas tem gente que não, que já para o carro, e já pega a arma, e já quer matar. Pessoas que não têm controle das suas paixões, das suas emoções, dos seus nervos. O que mais? Serão cruéis. Cruéis. Crueldade. Como nós vimos naquele ataque que o Hamas fez contra Israel. Você sabia que aquele ataque que foi, quando mesmo? Foi em outubro, né? Do ano passado, é isso? Você sabia que os terroristas do Hamas cozinharam recém-nascidos em micro-ondas lá? Você já viu isso?
Olha que coisa, irmãos. Assassinaram velhos, idosos. Estupraram as mulheres. Cenas horríveis, cenas desumanas, monstruosas, homens cruéis. O que aconteceu no nazismo de Hitler, o que aconteceu nos países comunistas, Stalin, Hitler, Alexandre o Grande, os Césares romanos, irmãos, e hoje nós estamos vendo coisas piores, homens cruéis, que mais? Inimigos do bem, de coisas boas. Estamos vendo isso hoje, irmãos? Estamos vendo hoje o poste fazendo xixi no cachorro, estão ou não vendo? Inversão de valores. O que é bom agora é ruim, o que é pecado agora não é, o que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Inversão de valores, inimigos do bem, liberação de drogas, liberação do aborto. Pessoas que são contra a igreja, contra cristãos. Estamos vendo hoje pessoas, a própria justiça, prendendo o inocente e soltando o culpado. Quem está vendo isso, gente? É real a Bíblia ou não é? Sabe quando que isso aqui foi escrito? Há 2000 anos atrás. E a realidade é isso hoje. Os homens serão traidores. Homens que traem seus pais, marido que traem suas esposas, esposas traindo seus maridos, pessoas traindo uns aos outros, traidores. Que mais? Enfatuados. Com as pessoas de peito estufado, orgulhosas, não reconhecem seus erros, não se dobram. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de santa ceia, eu não preciso de Jesus, eu não preciso da cruz, eu não faço mal para ninguém, eu não creio na Bíblia, eu não creio em Deus, eu não preciso, o céu não existe, a Bíblia é um livro qualquer, Deus não existe. Quem já ouviu isso? Vivemos hoje um tempo de pessoas enfatuadas, estufadas no seu orgulho. Item 18. Amigos dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres. Nós estamos vivendo hoje o tempo da libertinagem, do sexo livre, do prazer, do hedonismo. O que é o hedonismo? É as minhas necessidades, não importa o sofrimento do outro. Hoje um lema que a sociedade fala é: o que importa é ser feliz. Quem já ouviu isso? O que importa é eu ser feliz. Se para ser feliz, vou ser feliz em detrimento ao sofrimento do outro, meu pirão primeiro. Pessoas inimigos, amigos dos prazeres, querem estar no altar, querem estar no ministério, querem estar no meio, sabe, da obra de Deus, fazendo a obra de Deus, como pastores, como os líderes, mas se prostituem, adulteram, praticam orgias, se embriagam. Pessoas que querem estar no altar, querem ir para o céu, querem morar no céu, mas vivem uma vida mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tem forma de piedade, santidade, mas o que está escrito ali, ó? Olha que interessante. Esses homens têm forma de piedade, de santidade, mas negam, entretanto, o poder. Ou seja, são hipócritas. Pessoas, irmãos, políticos, na época das eleições se mostram santinhos. Pessoas que muitas vezes vestem uma capa de santidade, mas por dentro são sepulcros caiados. E às vezes estão dentro até das igrejas. Você olha, parece um vaso bonito, mas por dentro é imundo.
Gente cheia de iniquidade, de pecado, gente cheia de sentimentos facciosos, pessoas ruins, fofoca, contenda, gente violenta, gente maldizente, gente, irmãos, que se puder matar alguém, fazer o mal para alguém, pessoas que se vestem de uma piedade, mas na verdade negam o poder da santidade, ou seja, de viver uma vida fiel a Deus, vida de hipocrisia. E a Bíblia está dizendo, foge destes, foge dessas pessoas, ou seja, não ande com ímpios, com blasfemos, pessoas irreverentes, foge de pessoas más, foge desse tipo de pessoas. A Bíblia está nos orientando. Interessante, irmãos, que Paulo está dizendo isso para o seu auxiliar, o seu filho na fé, Timóteo, um jovem de 24 anos, que aqui já era pastor. E Paulo está orientando, discipulando Timóteo. Fica ligado, Timóteo, porque nos últimos dias, Timóteo, haverá tempos difíceis. Irmãos, se há 2000 anos atrás Paulo já disse isso, imagina hoje. Imagina hoje como estão as coisas. Os tempos são difíceis. Nos últimos dias, antes da volta de Jesus, haverá crescimento da ciência, da tecnologia. Estamos vendo isso hoje, irmãos? Estamos nos últimos dias. Tecnologia avançada, inteligência artificial. Estão tentando até inventar uma máquina de teletransporte. Estão tentando, a NASA, a ciência, irmãos. E isso eles não vão conseguir, porque isso é um atributo de Deus. Eu falei isso hoje de manhã no culto aqui. Hoje vivemos um tempo de viagens espaciais, até de turismo para Marte, enfim, para a Lua. Estamos vendo hologramas, projetando pessoas de um país, de um lugar para o outro. Hoje na Alemanha, igrejas luteranas da Alemanha que estão dispensando pastores, e o bispo, o líder das igrejas, só fica um, e ele prega numa igreja, e através de holograma, eles mandam a imagem do pastor, o pastor está pregando aqui, e ao mesmo tempo projeta a imagem dele nas igrejas co-irmãs. O povo não quer mais pastor, agora é holograma. Já pensou o pastor Batista pregando aqui, aí na igreja quadrangular de lá, parece só eu pregando. E o papel do pastor desaparecendo. Irmãos, eu fui em Israel em 2011, eu vi isso aqui. Houve uma projeção em Láguas, uma coisa extraordinária. Em 2011 eu já vi algo parecido. Estamos vivendo o tempo da tecnologia avançada. Mísseis, drones com bombas, conforme vimos no Rio de Janeiro, os traficantes fazendo isso, bombas atômicas, celular, computador, internet. Hoje você pega o celular e você faz uma chamada de vídeo e fala com alguém lá no Japão, fala com alguém lá nos Estados Unidos. Tecnologia. E a Bíblia fala sobre isso em Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4 diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará, a ciência se multiplicará. Estamos vivendo isso hoje, irmãos? Estamos vivendo esses tempos difíceis, os últimos dias. Irmãos, eu creio que nós estamos na geração da volta de Jesus. Outro sinal da volta do Senhor Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus capítulo 24, versículo 12, olha ali, E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu quero ler aqui também versículo 10.
de Mateus 24, diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Jesus está falando aqui nesse texto sobre os sinais do fim do mundo, os sinais da sua vinda, da volta de Jesus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Irmão, nós estamos vivendo um tempo de escândalos. Esses dias conversava com uma pessoa que disse: pastor, não perdi o temor de Deus, mas eu não confio mais em igreja, mais em pastor, não quero mais saber. Gente escandalizada. Escândalos no meio da igreja, escândalos até no meio dos cristãos, coisas terríveis. Mas eu quero dizer para você, irmão, não se escandalize, não, olhe para Jesus. Jesus é perfeito, Jesus não erra. Digam glória a Deus. Jesus não decepciona. Olhe para o autor da nossa salvação. Se você olhar para o homem, se você olhar para os homens, você vai se desviar. Olhe para Jesus, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é maravilhoso. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Cuidado com falsos profetas, que usam de palavras lisonjeiras, as palavras aveludadas, para ludibriar você. Sabe qual é a maior profecia? Essa aqui, Diga glória a Deus. Pastor, o senhor está desprezando profecias? Não, eu desprezo profetas, profecia não. A Bíblia diz que a gente deve examinar para ver se realmente é de Deus. Não fique dando ouvido a tudo que você ouve, não. Quando um profeta profetiza sobre você, receba, fique ali, muito bom. Se tocou, chora mesmo, não tem problema, mas ore para ver se é de Deus. Quem está entendendo? Que até o pastor Batista pode se emocionar. No momento de culto, de poder de Deus, uma unção desce e eu olho para o Edmaico, assim diz o Senhor, você não falou nada, eu que estou emocionado. Quem está entendendo? Não é que eu sou um falso profeta, mas eu posso me enganar. Pastor, o senhor profetizou assim e não aconteceu. Ai. Então, receba a profecia, não despreze. Mas ore. Ore como, pastor? Ore na Bíblia. Não entendi, pastor. Espírito Santo. Foi o Senhor que falou? Me mostra na tua palavra então. Porque se estiver fora daqui é do diabo. Quem pegou? A profecia linda, mas está fora da palavra, expulsa aquele laço. Quem está entendendo? Falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos. Aquele, porém, que permanecer até o fim, não se desviar, não se afastar, não se esquivar do Evangelho, esse será salvo. Aleluia. E outra palavra, olha o que Jesus falou no 14: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Aleluia. O evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Na China, o governo comunista está prendendo pastores, mas a igreja não para. Eles prendem pastores, não tem jeito. As pessoas estão se convertendo. Nos países muçulmanos, aonde o evangelho não pode ser pregado, milhares de testemunhos. Jesus está aparecendo para os muçulmanos. Não, vocês não deram nenhum glória. Eu vou embora, Jesus. Eu acho que esse povo, eu vou dizer de novo, procure no YouTube em casa, para você ver. Jesus está aparecendo para os muçulmanos, falando que Maomé não vale nada,
que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele é o verdadeiro profeta, que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, e os países muçulmanos estão se convertendo a Cristo. O Evangelho está se multiplicando, irmãos. E esse Evangelho será pregado, e será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho das nações, e então virá o fim. Irmãos, o Evangelho se espalhou, o Evangelho está em todas as nações. Jesus está voltando, igreja. Quem está preparado? Eu tenho que terminar. Eu preparei um mocotó para vocês. Eu não preparei um miojo não, olha aqui, ó. De manhã também eu não consegui pregar tudo. Eu preparei uma feijoada com pé de porco, orelha de porco, linguiça, preparei. Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas do esboço do meu sermão. Falei uma folha e meia. Vai sobrar comida. Vou colocar na geladeira, depois eu entrego para vocês. Eu ia falar coisas aqui pesadas, mas o tempo não me permite. É difícil. Mas eu prometo que eu volto nesse assunto. Porque daqui para frente é que a coisa ia pegar. Obrigado, Espírito Santo. Vou me preparar um pouco mais. Os tempos são difíceis. Coloca lá de novo 2 Timóteo 3. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Coloca lá novamente para a gente só encerrar. Versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pastor, o senhor está dizendo que não vai melhorar? Infelizmente não, meu irmão. Pastor, mas está tão bom, o Lula não sei o quê. Me ajuda, Jesus. Vai piorar. Pastor, o senhor não está profetizando coisa ruim? Eu não, a Bíblia que está dizendo. É eu a Bíblia. Sabe o que é que eu aprendo aqui, igreja? Aprenda a confiar em Deus, não nos homens. Pastor, o Brasil vai... É bíblico, amados. Tem gente que fica na expectativa, na esperança. Ei, a nossa esperança é o Senhor. Pastor, mas a minha empresa, os meus negócios, pastor, os meus filhos, a minha casa. Pastor, se vai piorar, como é que vai ser? Se Deus guardou o povo lá no Egito com as 10 pragas, nenhuma praga entrou na terra de Gósen, você acha que a praga deste mundo vai entrar na tua casa? Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar do seu povo, querido. Mas não pensa você que a coisa vai melhorar, a coisa vai estreitar. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. E se o Senhor deixar a coisa muito solta, a nossa tendência é relaxar, deixar de vigiar e não se preparar. A Bíblia diz que apertado é o caminho, e a porta é estreita que leva à salvação, mas o caminho da perdição, a porta é larga, o caminho é largo. Jesus está voltando. Feche os seus olhos.